agora vai, meu povo. Estamos aqui na nossa Escola do Espírito, agora no submódulo, os dons do Espírito Santo. Na aula passada, a gente terminou o submódulo A Vida no Espírito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos dons. Então, certamente, nos dias de hoje, a gente já conversa mais a respeito dos dons do Espírito Santo, a gente já conversa, já é um assunto que a gente já tem mais familiaridade. Mas até um certo tempo atrás, isso não era muito familiar a gente. E aí é importante que a gente entenda que isso, a gente precisa ter um conhecimento, mas não somente por questão de informação, mas também para que a gente aprenda a operar nesses dons. Afinal, o Espírito Santo tem dado dons à sua igreja. E a gente precisa entender que, como parâmetro, como modelo, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos fala na sua palavra, no livro de João, capítulo 20, versículo 21, que diz assim, João 20, 21. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus está dizendo o seguinte, que da mesma forma como ele foi enviado por Deus para exercitar o seu ministério terreno, nós também devemos ser enviados. E de que forma foi que Jesus foi enviado? A gente vai ver a palavra do Senhor nos dizendo que Jesus foi ungido pelo Senhor, de que Jesus recebeu uma capacitação para ser um homem cheio do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus, quando veio para a terra, ele abriu mão da sua glória, segundo Efésios nos relata. E isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas é que ele abriu mão dos atributos divinos. Ou seja, Jesus não exercitava aqui na terra a onisciência, a onipresença, a onipotência. E ele, em tudo que ele operava como um homem cheio do Espírito Santo. E isso é a expectativa que o céu tem ao nosso respeito. Que assim como Jesus operava sendo cheio do Espírito, nós também devemos operar sendo cheios do Espírito. Jesus foi alguém que operou nos dons. E a gente também deve operar nos dons. E é por isso que a gente precisa entender e conhecer, para que assim a gente possa operar. Mas vamos ver como é que Jesus exercitava o seu ministério aqui na terra. Atos 10, 38. Alguém leia, por favor. Atos, capítulo 10, versículo 38. Quem achou, pode ler. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha aí, a Bíblia está nos dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, para que ele pudesse curar, para que ele pudesse expulsar demônios, para que ele pudesse ensinar, porque Deus estava com ele. Então, Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Agora, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Então, esse texto é justamente aquilo que a gente conversava no início, que Jesus abriu mão dos atributos e subsistiu em forma humana. E nessa forma humana, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Então, Jesus exercitou o seu ministério não com os atributos divinos, mas ele exercitou o seu ministério como um homem cheio do Espírito Santo. E é com esse entendimento que eu posso compreender quando Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que ele. Por quê? Porque ele era aqui na terra um homem cheio do Espírito Santo. Então, todos nós podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, da mesma forma que Jesus teve essa experiência, nós também podemos ter as mesmas experiências. Vamos ver lá João 14, versículo 12. João 14, 12, que diz assim: em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, é justamente isso. A Bíblia está nos dizendo que nós podemos fazer obras maiores das quais Jesus fez. Por quê? Porque ele atuou na terra como um homem cheio do Espírito. E sendo nós pessoas que desejam conhecer, pessoas que desejam entender o mover dos dons, e não somente o mover, mas a operação, como nós, como agentes em que Deus opera os dons, a gente também pode exercer obras maiores. Mas aí, às vezes, a gente tem uma visão a respeito dos dons espirituais muito mística. Porque tudo que diz respeito ao Espírito Santo, é claro, do sobrenatural, às vezes a gente acha que é tudo muito, né, espetacular. Não que não seja, mas eu quero dizer assim, talvez uma visão que cause na gente uma dificuldade de achar que a gente pode operar naquilo. Porque é grande demais, talvez, para a nossa realidade. Mas a Bíblia diz que a gente não deve ser ignorante quanto aos dons espirituais. Vê lá o que, é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Alguém lê, por favor? 1 Coríntios 12, 1. Respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha aí. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, dizendo para eles que a respeito dos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Agora, observa, meus irmãos, se você já teve a oportunidade de ler Coríntios, você vai ver que essa igreja operava em todos os dons. Paulo diz isso, que não havia falta de nenhum dom no meio dessa igreja. Então, quando Paulo está escrevendo que vocês não devem ser ignorantes quanto ao dom, não quer dizer assim, falta de conhecimento que o dom existe. Não era esse o contexto da igreja. Eles conheciam os dons, né? Eles sabiam que existia o dom da cura, o dom da profecia, o dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Eles tinham conhecimento disso. Não era dessa ignorância que Paulo estava falando, mas era de outro tipo de ignorância. E a gente vai começar a entender do que é que Paulo está falando a respeito de não ser ignorante. A primeira característica de não ser ignorante aqui, que Paulo está querendo que essa igreja entenda e que nós também possamos entender, é não ignorar o funcionamento correto dos dons. Porque há um funcionamento correto. Deus deu os dons à igreja, mas para que isso opere no meio da igreja de uma maneira funcional. Ou seja, observa no corpo humano. As células, elas trabalham de uma maneira harmoniosa. Quando as células estão operando de maneira desarmoniosa, é um câncer. Quando uma célula está crescendo de maneira desajustada, isso é uma configuração de um câncer no corpo humano. A mesma coisa dentro da função da igreja, que é um corpo, os dons operam de maneira harmoniosa. E é para um fim proveitoso. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, é importante que a gente observe o funcionamento correto dos dons. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 27 a 30. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 14, de 27 a 30. Paulo está aqui conversando com a igreja, dizendo: no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se primeiro. Então, observa, Paulo está dando aqui um passo a passo de como as pessoas deveriam operar nos dons. Ele está falando aqui especificamente do dom de línguas, do dom de profecia, né? E ele está dizendo assim, olha, não deve ser aquele tumulto, todo mundo falando na mesma hora e ninguém se entende. Calma, né? A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas em se tratando de profecia, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as aulas que o pastor falou a respeito da oração em línguas. Ele falou das diferenças aí do falar em línguas, né? Existe a oração,
Existe a língua com interpretação, que equivale à profecia, e existe o falar em línguas, que é a língua de outro idioma. Você nunca falou um outro idioma e você fala outro idioma como língua para sinal dos incrédulos, para que os incrédulos possam crer em Jesus. Mas isso aí já são outros assuntos. Então, Paulo está falando assim, imagina que alguém está profetizando. Profecia aqui é alguém falando em línguas, tendo interpretação. E todo mundo falando junto, então ninguém vai entender a profecia. Então, por isso que ele diz que quando alguém se levanta em profecia, na igreja os outros devem se manter em silêncio para que aquilo seja compreendido e toda a igreja seja edificada, porque a profecia vem para edificar o corpo. Diferente da oração em línguas, que edifica somente a você mesmo, ao seu espírito. Agora, minha gente, eu quero que vocês percebam o seguinte, isso aqui não é uma receita de bolo, não tem como você enquadrar os dons, olha, tem que ser assim na igreja. O Espírito é quem governa. Mas quando Paulo diz que existe um funcionamento correto, ele quer dizer assim, que a igreja possa ser edificada naquilo. Porque senão, de fato, a gente pode, de uma maneira emocional, carnalizar o dom. Não sei se vocês me entendem. Porque a gente acha que, eu quero fluir e eu não vou dar vazão a que o outro irmão seja utilizado para edificar a igreja. Vocês estão me entendendo que vocês estão com cara de confusão agora? Vocês estão com dúvida? Está todo mundo entendendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Então, existe um funcionamento correto dos dons. Outra coisa que a gente já vem falando desde o início desse módulo, que existe uma parceria entre o Espírito Santo e a gente. Ele não faz as coisas sozinho, né? Tudo que o Espírito Santo vai fazer é em parceria, inclusive os dons. Porque, minha gente, a gente às vezes tem uma visão de dizer assim, se Deus me der esse dom, eu estou aqui para receber. Preste atenção. Ele já deu. A Bíblia diz que ele já deu. Agora, observa, eu posso buscar outros? Eu posso buscar outros. E eu posso desenvolver o dom que foi me dado. Observa que quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, olha, não despreze o dom que há em ti. Ele diz isso a Timóteo. O que quer dizer isso? Que você pode receber um dom e não ativar esse dom e não desenvolver esse dom, ou seja, desprezar o dom que você recebeu. Então, isso significa que existe uma parceria entre o Espírito Santo e a gente. A gente precisa cooperar. Precisa existir um interesse da nossa parte para que aquele dom possa ser ativado. Observa, 1 Coríntios 13, 9. Uma pessoa leia aí, por favor. Exatamente. A gente conhece em parte. E em parte profetizamos. A gente não pode fazer tudo só. Porque o todo está nele, no Espírito. Então, a gente tem que ter essa dependência do Espírito. Mas o que quer dizer isso? Que tudo vai vir dele? Não. Ele vai fazer a parte dele e nós vamos cooperar com ele. Outra coisa que é importante entender a respeito de não ser ignorante quanto ao funcionamento é que, por um lado, a Bíblia enfatiza que há operações nos dons é passível de erro, ou seja, a gente pode errar. E a gente precisa ficar tranquilo com isso, tá certo, gente? Porque, de repente, você vai achar, agora eu estou pecando. Observa, você está aprendendo. Quando você está aprendendo a andar, você vai cair. Não vai? A criança, quando começa a andar, ela dá uns passinhos e cai. Né? Quando você está aprendendo algo novo, você é passível de erro. E isso a gente tem que entender, não no sentido de um peso de culpa, mas no sentido de que você está aprendendo a operar no dom. O que é que pode te trazer uma segurança? A gente vai falar um pouquinho depois a respeito disso. Quando você está operando num dom, você precisa primeiro definir a sua impressão, aquilo que Deus está colocando dentro do seu coração, e não chegar logo dizendo assim, padrinho, assim diz o Senhor. Você está entendendo? Porque quando a gente coloca assim diz o Senhor, a gente está falando com plena convicção de que foi Deus quem mandou dizer aquilo. Você está entendendo? Eu estou falando a respeito, por exemplo, da profecia. Né? Então, é mais viável que eu falo para a Adriana, eu estou tendo uma impressão no meu espírito que isso faz sentido para você, e você começa a falar com a pessoa, e daí você vai sendo treinado a operar no dom. Mas vamos ver lá, 1 Coríntios 14, 28.
1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pois é, ele está dizendo assim, porque pode acontecer de haver interpretações erradas. Então, se não tem quem interprete, se cale, para você não cair no erro, para você não levar a igreja ao erro. Porque a profecia, como eu já disse para vocês, é alguém falando em línguas e outra pessoa interpretando. Então, é preciso que haja um senso de responsabilidade quando você opera no dom. Por outro lado, a gente também precisa entender que a gente não pode desprezar os dons. Porque, veja só, você pode ficar nos dois extremos. Dizer assim, é muito difícil e eu tenho uma responsabilidade e eu não posso errar. E, de repente, você vai dizer assim, é melhor eu não me envolver com isso. Ou então, eu vou fazer de todo jeito. Você entende? Você pode ir tanto pelo extremo de achar que você, assim diz o Senhor, e chegar lá e falar pela carne, ou você ficar com tanto medo de falar pela carne e de não ser Deus e não fazer nada. Entende? Então, você precisa começar a se acostumar a ser treinado nisso e não desprezar o dom. 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. Vocês podem participar, tá, gente? Fica à vontade. Olha aí. A Bíblia está dizendo, não desprezeis as profecias. Ou não desprezar os dons. Você não pode simplesmente dizer assim, eu não vou me envolver com isso, isso não é para mim. Isso é mentira de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada um de nós recebeu do Espírito dons. E a gente não pode desprezar. E aí ele continua dizendo, o Espírito Santo, ele não faz tudo sozinho. A gente precisa interagir. Observa, você pode ter recebido na sua vida uma palavra, e você mesmo tem uma impressão no seu espírito de que você é inclinado a se mover em determinado dom. Por quê? Quando uma palavra profética vem para você, você já tem uma impressão no seu espírito. A palavra profética simplesmente confirma aquilo que Deus já falou ao seu coração. Por exemplo, no meu caso, eu recebi palavras proféticas de que eu tenho o dom de cura. Mas se eu não me mover nisso, meu filho, se eu não começar a ver alguém resfriado e dizer, está curado no nome de Jesus, eu nunca vou curar um câncer, minha gente. Eu não, né? Deus através de mim. Você está entendendo? Então, é preciso entender que o Espírito Santo não vai fazer as coisas sozinho. Eu preciso interagir com ele, eu preciso me mover naquilo, eu preciso ser treinado naquilo. Então, observa o que aqui Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo 4, 14. Diz assim, olha, a palavra do Senhor. 1 Timóteo, eu estou em segunda. Aqui. 1 Timóteo 4, 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não seja negligente, não negligencie. Porque, minha gente, a gente tem essa capacidade de fazer isso. Deus pode ter liberado palavras na sua vida que você deixou guardada porque você acha que é Deus que vai fazer, sozinho. Né? E a respeito dos dons, essa também pode ser uma realidade na sua vida e na minha. A gente pode simplesmente deixar quieto que quando Deus quiser fazer, Ele faz. Não é assim. Né? Se você recebeu e você tem uma impressão no seu espírito que Deus te deu esse dom, comece a se mover nisso. Pode falar, Silvano. E assim, necessariamente, se você não tem esse dom de cura, mas Deus usa você também, né? Para você. Com certeza. Porque teve uma vez uma amiga minha, e foi para o hospital público, estava com uma dor, e lá eu perguntei o irmão, botei a mão, declarei cura, e ela foi curada. Mas eu não tenho dom da cura. Isso. Mas assim, Deus também me usa assim, né? Interessante isso que o Silvano está dizendo, porque, veja só, todo crente pode se mover nos diversos dons. Mas aquele que tem o dom específico, ele vai se mover comumente naquilo e vai fluir com mais facilidade do que quem não tem. Entende? Então, assim, não quer dizer que só se move em cura quem tem dom de cura. Não. Porque Jesus disse assim, curai os enfermos. Isso é um ministério da igreja. Né? Todos nós vamos evangelizar, todos nós vamos
temos o dever de impor as mãos sobre os enfermos e curar. Agora, é muito diferente. Por exemplo, eu não sou evangelista, não tenho o dom ministerial do evangelismo. Então, eu vou falar de Jesus para alguém, ela vai se converter? Vai, porque a palavra de Deus é poderosa. E é o Espírito Santo quem atua. Mas é muito diferente de um evangelista pregando. Meu irmão, o evangelista pega o microfone. Eu estou dizendo porque eu vi o filho de Billy Graham pregar, que tem o mesmo dom ministerial que o pai, Franklin Graham. Lá no estado do Arruda, o Mundão da Arruda. Tu sabe, Tiago, o Mundão da Arruda, conhece aquele lugar? Pois bem, então, lá no Mundão da Arruda, cheio de pessoas, olha, minha gente, é impressionante a unção da pessoa. Porque ele é evangelista, ele tem o dom ministerial do evangelista. Então, eu estou falando de uma maneira assim, né? Bem, não foi exatamente assim a mensagem, mas era uma mensagem simples. Tipo assim, Jesus te ama. Sabe, não é mensagem que porque feita a pastora tem que ficar gritando morra, não. Não, a mensagem, né? E quando ele dizia, quem quer aceitar Jesus, minha gente, parecia um formigueiro no meio do campo. A quantidade de pessoas que se convertiam, a quantidade de pessoas que diziam sim para Jesus. Então, por quê? Porque ele tinha o dom, ele se movia naquele dom. Então, quem se move no dom, é claro que vai ter essa unção fluindo de uma maneira mais eficiente, eficaz. É por isso que o Senhor nos dá dons. Mas isso não nos impede, como o Silvano falou, de exercitar e de fazer, né, a cura, o evangelismo, entre outras coisas. 2 Timóteo 1, de 6 a 7. Diz assim, ó, cadê? 2 Timóteo 1, de 6 a 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não, eu estou lendo o 2, né? É 2 Timóteo 1, de 6 a 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, eita glória, mas de poder, de amor e de moderação. Observa o que é que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele está escrevendo a Timóteo e diz assim, olha, eu quero só refrescar a tua memória, Timóteo. Lembrar para você que você não deve deixar esse dom morrer. Reavive esse dom. Reavive o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. E também tem isso, né? Porque, de repente, alguém impôs as mãos e disse assim, ó, receba esse dom. E você acha que aquilo ali é um fim em si mesmo. Mas você tem que, ó, estar diante de Deus e pedindo que Ele reavive o dom e que você se mova nesse dom. E ele diz exatamente isso a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Por que Paulo está dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia? Por que ele está dizendo isso a Timóteo? O que vocês acham? O que é que isso tem a ver com os dons? Diz aí, meu povo, um de cada vez. Oi. Por que será que é a covarde, hein? O que é que vocês acham, vocês aí, corajosos? Com medo de quê? Qual é o medo que a gente tem de se mover no dom? Me diz aí. Da coisa não acontecer. Por que a gente tem medo da coisa não acontecer, Bia? Me diz. Vergonha, incredulidade, o que mais? Falta de fé, né? Será que é de Deus, né, Leni? Ah, sim, pois não. O que mais? A gente está muito preocupado com a reputação da gente, né? Já pensou nisso? Porque às vezes a gente está dizendo assim, eu vou orar pelo enfermo, e se de repente ele não for curado, o que é que vão pensar? Né? Muitas vezes, essa barreira nos impede, nos acovarda de fluir no dom. Né? Então, quando Paulo disse isso para Timóteo, ele disse assim, olha, reavive o dom. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, sai da moitinha, deixa de onda, não fique com medo, não. Se Deus lhe deu, comece a exercitar. E creia nele. Não esteja preocupado com a sua reputação. Não esteja preocupado se vai acontecer ou não. Declare. Declare e exercite o dom que há em você. A gente precisa começar a aprender algumas direções que a Bíblia nos diz. Veja só, vamos aprender um pouquinho com o profeta Samuel. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 3. Volta lá no Antigo Testamento.
3, os versículos de 1 a 11, 1 Samuel 3, de 1 a 11. Você conhece essa história, né? Alguém lê aí, por favor. 1 Samuel. Nosso Deus. Olha aí, nós precisamos aprender aqui com Samuel como é que a gente começa a se mover nos dons. Minha gente, talvez muitos de nós já tenhamos passado pela experiência de sentir uma inclinação no espírito, de falar algo para alguém, ou de ver alguém e sentir alguma coisa diferente. Não sei se você está assim no meio da igreja e começa a olhar para uma pessoa e sente que tem algo. Como dizem os bons pentecostais, tem mistério, né? Olha para a pessoa e você não sabe o que é, mas parece que tem um negócio que você tem que falar qualquer coisa que você não sabe o que é para aquela pessoa, né? Então, observa aqui a história de Samuel. Samuel era uma criança, ele vivia aos cuidados de Eli, que, como eu gosto de falar, era um profeta desviado, né? O bichinho estava puxado para o lado de Eli, porque Eli já não tinha mais visão, Eli não ouvia mais a voz de Deus, Eli estava encobrindo o pecado dos filhos, a situação não estava boa, né, no sentido de relacionamento com Deus, na vida do profeta Eli. E aí Samuel está lá, né, sendo ensinado por esse profeta, e em determinada noite ele ouve a voz, e ele acha que é Eli, como vocês conhecem a história. Samuel vai lá, né, 3 vezes ao quarto do profeta e diz assim, olha, você me chamou, você me chamou. O profeta diz, vai dormir, menino, vai dormir. E na 3ª vez ele lembra, Deus fala. Deus ainda fala, né? E aí ele diz assim, olha, se ele chamar de novo, se você ouvir essa voz, você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que o teu servo está ouvindo. E o que é que eu e você, a gente pode aprender aqui com Samuel? Será que Deus não sabia que Samuel estava ouvindo? Será que Deus queria somente essa resposta para saber que Samuel estava ouvindo? Fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. O que é que Deus estava querendo? O que é que essa resposta provocou em Deus? Veja só. Quando Samuel disse para Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele disse assim, olha, fala, Senhor, que eu estou sensível à tua voz. Foi isso que Samuel disse a Deus. Então, a partir do momento que Samuel interagiu com Deus, ele começou a liberar as outras palavras. Porque até então era só o chamado do nome de Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. E se Samuel passasse a noite todinha pensando que era Eli, Deus só ia ficar nisso.
Mas quando Samuel começa a interagir e dizer assim, eu estou te ouvindo, eu estou sensível à tua voz, então Deus diz assim, olha, eu vou te entregar um recado que vai ser meio puxado aqui para a casa de Eli e para o povo de Israel. O negócio vai ser difícil. O recado de profeta, você vai começar o exercício de profeta, menino. Eu vou começar a te dar a minha palavra para você anunciar para esse povo. Então, observa. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos de nós, talvez, a gente já tenha sentido essa sensação, que segundo o pastor Luciano Subirá, ele chama de suspeita profética. Né? Ele olha para alguém, de repente, começa a sentir aquela coisa assim, acho que eu tenho que falar qualquer coisa que eu não sei o que é ainda para a Adriana. Né? De repente, você está no culto, naquele mover, e você olha para o irmão e dá um negócio, como os crentes falam. O negócio é o Espírito Santo falando com o crente, né? Mas o crente diz que é um negócio que está, né? Aí você olha para a Cleidinha e diz assim, tá, não sei o que é aquilo, estou olhando e está... Olha, muitos de nós, a gente para aí. E a gente não avança de estágio. Por quê? Porque a gente não interage com o céu. Quando Samuel disse assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve, o Senhor começou a falar. Então, de repente, tu começa a olhar para o irmão e tu começa a sentir alguma coisa diferente, tipo, é mistério. Né? Assim, eita, não sei o que é que tem, que eu tenho que falar alguma coisa para Tiago. Meu irmão começa a dizer para o céu, Senhor, o Senhor quer me usar para falar alguma coisa para meu irmão? Eu estou aqui, eu estou sensível à tua voz. Responda para o céu, meu irmão. Porque Deus está provocando você na terra para lhe usar. Para você se mover no dom. Então, a partir do momento que eu começo a dar uma resposta, que eu começo a dizer para Deus, olha, fala que eu estou sensível, ele começa a dar a próxima direção. Ele começa a dar o próximo passo. Então, a gente precisa entender o seguinte, você pode perguntar, mas como é que eu vou aprender a me mover nos dons, pastora? Se movendo. Você só aprende a andar andando, você só aprende a orar orando, você só aprende se mover nos dons, se movendo. Não tem outra explicação. Você precisa começar a se exercitar na operação dos dons. Vê lá, 1 Coríntios 14, 31. Quem achou pode ler. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Olha aí o que Paulo está dizendo. Todos podem profetizar. Então, ele está dizendo assim, olha, comece a se mover, isso é para todo mundo. Você deve buscar aí, se mover e ir aprendendo a fazer, sabe? Agora, entenda o seguinte, é importante praticar e ser acompanhado. 1 Coríntios 14, 12, nos diz assim, olha, 1 Coríntios 14, 12. A Bíblia nos diz, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Olha só, como é que eu vou aprender matemática? Imagina, eu não sei nada de matemática, essa é a verdade, tá, gente? E eu vou me juntar com gente igual a mim, que não sabe nada? Eu vou aprender o quê? Nada. Eu não aprendo nada. Porque se eu me juntar com quem não sabe nada, é igual eu e a Adriana tentando fazer exercício. Quando a gente ia fazer hidroginástica, era assim. Adriana, eu acho que vai chover. Ela dizia, vai mesmo. Aí a gente não ia para a hidroginástica. Você está entendendo? Se eu me juntar com gente assim, dá errado. Eu tenho que me juntar com gente que sabe fazer as coisas, gente que quer dar bola acima do tua preguiça, Albânia, faz, né? Então, assim, você quando busca a aprender um dom e a se edificar, você precisa andar com gente que se move naquilo, você precisa começar a ler a respeito daquilo, né? Você tem uma suspeita, ou você tem certeza, não, eu recebi tal dom, porque talvez alguns de vocês não saibam ainda qual é o dom que o Espírito derramou sobre você. Mas aí, vamos partir do pressuposto que você saiba. Então, se você já sabe, você precisa começar a interagir com isso. Você precisa começar a ler a respeito. Você precisa começar, por exemplo, tu tem dom de cura, começa a ver gente que se move em cura.
Às vezes a gente não tem a oportunidade de andar junto das pessoas, mas a internet está aí, né? Para a gente ver mensagem, para a gente ver testemunhos, para a gente se edificar e progredir nesse dom. Então, é preciso que a gente comece a exercitar isso e a crescer nesse dom, tá certo? Então, é importante que a gente busque esse acompanhamento e essa prática. Agora, tudo isso é muito simples, mesmo que pareça muito complexo. Tudo isso é muito simples. Há uma simplicidade nos dons, no mover dos dons. Veja só, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 3, diz assim, 1 Coríntios 12, versículos de 2 a 3. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Paulo está dizendo aqui aos coríntios que quando eles viviam na ignorância, quando eles ainda não haviam crido em Cristo, eles serviam a ídolos que eram ídolos mudos. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, ó, vocês serviam a ídolos que não falavam na vida de vocês, ou seja, que não davam instruções, que não tinham relacionamento. Ou seja, ele não podia dizer ao ídolo, fala que teu servo te ouve, porque ele não ia falar nada. Né? Então, a partir do momento que eles receberam a nova vida em Cristo, ele está dizendo, Paulo, vocês podem agora compreender algumas verdades que são simples do Evangelho. O quê? Por exemplo, ele está dizendo, por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai afirmar anátema de Jesus, ou seja, vai dizer que Jesus é maldito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar isso. E também, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Observa, quando a gente está diante de alguém que está sofrendo um endemoniamento, que a gente dá palavra de ordem e a gente percebe que o demônio foi expulso. A gente faz uma checagem. A gente fala e pede para a pessoa repetir. O sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus me faz livre, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Diga comigo, Jesus Cristo é meu Senhor. Então, a pessoa só vai falar aquilo se ela não estiver mais endemoniada, porque demônio nenhum vai dizer que Jesus é Senhor. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É simples, existe uma checagem simples. Ninguém vai dizer que Jesus é maldito se estiver cheio do Espírito Santo. E, pelo contrário, ninguém vai dizer que Jesus é Senhor se estiver cheio de cão. Né? Dá para entender? Então, às vezes, a gente quer começar a complicar, mas as coisas, no mover do dom, é uma situação que tem uma simplicidade. E a gente precisa entender o seguinte, os dons, eles sempre vão proclamar o senhorio de Jesus. Quando você se move no dom, não é para você ser o cara, não. Não é para a sua glória. É para que o senhorio de Jesus seja proclamado. Existe uma frase aqui, de Reinhard Bunke, eu acho que é esse o nome dele. Os dons do Espírito não são medalhas para ostentar no peito, e sim ferramentas para realizarmos a obra de Deus. E isso é extraordinário, essa compreensão. Por quê? Porque existe uma compreensão errada de que, por exemplo, o cara que se move no dom de profecia, no dom de línguas, ele é mais espiritual do que os outros. O cara que se move no dom da cura é o tampa e quem não... Enfim, você está entendendo? Não existe isso. Isso aqui não é uma competição para ver quem tem mais dom e para ver quem é melhor que o outro. Não são medalhas que a gente exibe no peito, pelo contrário. São ferramentas para que o nome de Deus seja glorificado. Então, é tudo para glorificar a Jesus e ao seu senhorio. Então, os dons são para o serviço, não para a nossa promoção. Não é para que a igreja Ebenezer seja conhecida como a igreja que tira o bandido. Apesar que é, né? Mas, nossa, é o estampa da libertação. Não é para isso. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é para o nome da pastora Albânia, nem o nome do pastor Vanderlei, nem o nome de quem quer que seja. Mas o nome de Jesus, não para a nossa promoção. E isso, minha gente, deve ser sempre o crivo da gente, sabe? Aquilo que vai
Porque tem uma linha bem fininha que a gente pode atravessar entre estar servindo e estar se mostrando. Vocês sabem disso, né? Que a gente é bem facinho de passar de um lado para o outro, né? Então, Paulo vai dizer para a gente isso lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, 1. Lê aí. Não, 12, 31. 1 Coríntios 12, 31 e também o 14, 1. Isso. E o finalzinho dele? E eu passo a mostrar um caminho ainda mais excelente. Agora o 14, 1. Olha aí. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu vou passar a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí vem o capítulo 13, que ele vai falar de quê, minha gente? Do amor. Né? E no 14, ele diz isso no versículo 1. Sigam o amor. Então, qual é a motivação? Porque, observa, minha gente. De repente, eu sou uma pessoa que estou me movendo no dom de cura, que eu já aprendi o caminho de me mover na cura. E eu começo a querer fazer isso para que as pessoas me vejam. Então, eu perdi simplesmente o foco e o objetivo. O porquê esse dom me foi dado. Por quê? Se eu pensar que eu vou curar alguém, ou Deus vai curar alguém através da minha vida, para que o meu nome seja glorificado, eu não estou pensando na pessoa que está padecendo com a enfermidade. Eu estou pensando em mim, para que meu nome seja visto. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nada adianta. Não adianta nada, ele diz no capítulo 13, eu posso fazer o que for, mas se eu não tiver amor, vai ser o que vai acontecer lá naquele grande dia, que a gente vai chegar diante de Jesus e vai dizer assim, eu conheço vocês não. E a gente vai dizer, mas eu curei uma multidão em teu nome. Sim, mas tu estava fazendo para aparecer. Né? Tu não estava fazendo por amor. Então, é importante que a gente perceba que o dom é para servir o outro, não para que meu nome seja visto, nem muito menos glorificado, porque Deus não divide sua glória com ninguém. É para que o nome de Jesus apareça. Os dons são para destacar a presença do Senhor e não para nos dar destaque. Não é para a gente aparecer, né? Como o João já disse lá no Evangelho, né? Que ele cresça e que eu diminua. Então, é importante que eu entenda isso, que não é uma questão da gente aparecer. Observa, minha gente, quando a gente estuda a palavra de Deus, que a gente vê lá Moisés e Arão com aquele povo legal no deserto, né? E Deus diz assim para Moisés, fala a rocha, que vai o quê? Brotar água, para dar de beber esse povo que está aí reclamando com sede, os bichinhos, né? Aí Moisés e Arão estavam meio bravos com aquele povo. E foi o que fizeram? Feriram a rocha. Saiu água, Magal? Saiu. Saiu água da rocha. Quando eles deram uma porradinha lá na rocha. Acho que foi braba, né? Tá! O povo só no juiz, ó. E aí, quando eles feriram a rocha, brotou a água da rocha e aquele povo pôde matar a sua sede. Observa, minha gente. A gente pode fazer coisas para Deus e ter resultado, mas não sei exatamente o que Deus mandou a gente fazer. E o que é que isso quer dizer com os dons e com tudo isso que a gente está conversando do nome de Deus ser glorificado? Quando Deus disse para Arão e para Moisés falarem, e eles feriram, quando eles feriram, o que dá para entender àquele povo é que foi na força do braço deles, que aquela água saiu da rocha. Então, é como se o mérito fosse deles. Mas quando Deus mandou eles falarem a rocha, e se assim eles tivessem obedecido, era uma coisa tão absurda. Imagina eu dizer, tonel de água. Tonel tem água dentro, né? Mas se eu dissesse assim, tonel de água, e a água brotando aqui, a pessoa dizia assim, não tem como não, só podia ser Deus. Não é verdade? Então, a glória deixou de ser dada para Deus. E é isso que Deus não admite que a gente faça. Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele deseja que a gente opere no dom como ferramenta para que o nome dele seja glorificado.
Não para que o nosso nome tenha destaque, não para que o nosso nome apareça. Tá certo? Agora vamos para lá, para 1 Coríntios 12 de novo, os versículos de 4 a 6. Alguém leia, por favor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha aí. Então, observa, a gente já conversou um pouquinho sobre isso numa aula anterior, ainda no outro módulo. A Bíblia está dizendo aqui para a gente que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações ou de operações, mas Deus é quem dá isso a todos. Então, observa, a gente está vendo aqui a Trindade trabalhando na doação de dons à igreja. E é interessante, minha gente, que às vezes a gente faz uma confusão bem grande com os dons. Não sei se vocês são desse grupo, dos que não sabem dos dons, do que é dom do Espírito, do que é dom ministerial, do que é operação. Se for, sejam bem-vindos. Até um dia atrás eu não sabia também não, mas a gente estuda e a gente aprende. Então, a gente está aqui para vocês também estudarem e aprenderem a respeito disso. A Bíblia vai falar de diversidade de dons aí, nesse texto que a Adriana leu, de 1 Coríntios 12, de 4 a 6. E ela diz que é o Espírito quem dá essa diversidade de dons. Essa diversidade de dons, os dons do Espírito, é aquela listinha de 9 dons que a gente vê lá, que vai falar de dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, operação de milagres, dons de curar, como eu já falei, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são esses 9 dons do Espírito, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem comigo. A figura do candelabro, vocês conseguem lembrar dela aí? Né? A figura do candelabro, ela era uma figura, um utensílio do tabernáculo, que ele era feito totalmente de ouro. Muitas peças do tabernáculo, elas eram feitas de madeiras, cobertas com ouro, outras cobertas com prata, mas o candelabro, ele foi construído completamente, é uma peça única de ouro. E isso tem relação com ser completamente do céu. E o candelabro é uma representação do Espírito Santo. Por quê? No candelabro, a gente vê que tinha o quê? O lugar para acender as lâmpadas, né? As velas, né? E a gente sabe que aquilo ali era a função do sacerdote, de manter aquelas chamas acesas. E a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que a gente não deve apagar o Espírito Santo. E a gente observa que o candelabro, ele tem do seu lado direito 3 braços, né? Saindo 3. É porque eu estou aqui me complicando na explicação, mas vocês lembram do candelabro? Que no final dá 9 de um lado, porque tem as florzinhas de amêndoa, cada uma. De cada pontinha sai 3 florzinhas de amêndoa. Então, dá 9 de um lado e 9 do outro. Depois eu mostro para vocês as figuras. Vocês podem ver em casa a figura do candelabro. Vocês vão ver que no final dá 9 pontas de um lado e 9 do outro. E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente vai falar do dom do Espírito, lembra que a gente falou do fruto, melhor dizendo, do Espírito, na aula passada, a gente falou, não foi, se eu não me engano? Do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 características. E os dons do Espírito são 9. Então, o que é que isso ensina para a gente? O candelabro representando ali o Espírito Santo. Que há uma completude na ação do Espírito na nossa vida. Por quê? Porque o fruto, com as suas 9 características, vão formar na gente o caráter
ou seja, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, formam em nós o caráter de Cristo. O fruto que tem 9 características. E os 9 dons vão nos dar o carisma, que é o poder do Espírito Santo, que são os dons espirituais, que são esses que eu citei, que a gente vai ainda falar mais um pouco. Então, os dons do Espírito são esses 9. Agora, a Bíblia também fala de diversidade de ministérios, que é o Senhor. E esse Senhor aí tem relação com Jesus. É Jesus esse Senhor. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons à igreja. E que dons são esses? São os 5 dons ministeriais. O dom do apóstolo, o dom do profeta, o dom do evangelista, o dom de mestre e o dom do pastor. Então, 5 dons ministeriais. Então, você percebe, os dons do Espírito é a lista de 9. Os dons ministeriais é a lista de 5. E a diversidade de operações ou de realizações. O que são? É tudo que não se encaixa, nem nos 9, nem nos 5. Então, o que não tiver encaixado nem nos 9, nem nos 5, são os dons de operação ou de realização. Por exemplo, hospitalidade, governo, administração. Então, tem vários outros dons que não estão nem na lista dos dons do Espírito, nem na lista dos dons ministeriais, que são essa diversidade de realizações. Agora, você precisa entender uma coisa, que a manifestação do dom visa um fim proveitoso. Deus não vai dar dom simplesmente para tu ter um dom e acabou. Não, tem uma finalidade para aquilo. Tem um fim proveitoso. E qual é esse fim? Vê o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, a gente observa o seguinte, Jesus nos dá isso para que o fim proveitoso seja a glória do seu nome. Que o nome de Jesus seja glorificado e que a igreja seja edificada. Então, o dom que nós temos é para um fim proveitoso. Agora, só para a gente lembrar, mais ou menos, e a gente vai conversar sobre cada um deles, fica tranquilo, tá? Nas próximas aulas, a categoria dos dons, e esses são os dons do Espírito, tá certo? Os primeiros, a gente define assim, por uma questão didática, mas a Bíblia não fala literalmente dessa separação, mas ela está nas entrelinhas, essa separação que a gente vai falar aqui, dos dons do Espírito. A primeira são os dons de revelação. Primeiro é palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Eu não vou dar a definição, porque a gente vai falar, tá certo, de cada um detalhadamente. Outro, os dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E a terceira categoria é os dons da palavra, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E aí, para a gente finalizar essa aula, a gente precisa entender o seguinte, que a gente deve buscar os dons. Que deve existir um desejo nosso de buscar os dons. Primeiro passo é desejar. Você tem que desejar isso. E deixa eu te dizer uma coisa, é Deus quem coloca o desejo no seu coração. Ele mesmo já vai colocando o desejo no seu coração. Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu acho massa isso. Não, Mica? Então, é Deus quem está colocando esse desejo no seu coração. Então, comece a desejar isso, comece a querer se inteirar por isso. O segundo passo é buscar os dons. Você deseja, mas você tem que buscar. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. E que história é essa de melhor dom? Ele só fala aqui, dentro de uma categoria de melhores dons, ele vai falar somente de profecia. Ele fala como melhor dom, porque ele edifica toda a igreja. Mas por que existe melhor dom? E qual seria o melhor dom? O melhor dom é o melhor dom que é para você. Para Tiago, o melhor dom é ensinar. O melhor dom é o dom da adoração profética, de se mover nisso aí. Então, para ele, não me chame não. Viu? Feito o pastor nesse culto nos lá, o pastor me fica, eu disse, menina, eu já passei disso aí. Oxe, né? Então,
não é para mim. Mas para outras pessoas aquilo é extraordinário, né? Tem gente que gosta de estar pulando para expulsar demônio, né? Eu disse a Júnior, eu quero ver anjo. Não quero ver essas coisas, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma inclinação dentro de você. Então, o melhor dom é aquilo que Deus tem colocado. Busque esses. E certamente é neles que você mais vai se mover. Seja ensino, seja palavra de profecia, seja cura. Esse, se é para você aquilo que faz arder o seu coração, esse é o melhor dom para você. Essa busca envolve orar especificamente por alguns dons. E isso, você precisa entender o seguinte: você começa a fazer aquela oração de gente que está meio confusa. Senhor, eu acho que o Senhor me deu, não tenho certeza. Eu acho que é tal dom, acho que eu me movo na cura. E comece a orar por isso. Comece a buscar de Deus discernimento e comece a pedir ao Senhor oportunidades para se mover, na suspeita profética, né? Será que eu devo ir lá botar a mão e orar para curar, né? Comece a treinar. E também está aberto e receptivo ao fluir do Espírito na hora das necessidades. Aí é que é bom. Porque na hora da necessidade o povo diz: chama o pastor. Mas tu te enxerga, bota a mão e ora, né? Está lá um enfermo, tu tem dentro de tu a suspeita. Não, eu acho que eu tenho um dom de cura. E vai chamar o pastor? É tua escola, tua aula prática agora. Não é não? Comece a fluir no dom. Esteja aberto a isso. E exatamente é importante a gente entender essa frase. O Espírito Santo distribui os dons como quer. É Ele quem distribui. E a gente precisa estar aberto a isso. Sabe, minha gente, o que é mais interessante disso? É que tudo isso, muitas vezes, para nós, pode parecer distante, ou pode parecer muito grande para mim. Eu não vou fazer isso, não. Mas é, de fato, um desejo de Deus que a gente faça. Por que você acha que o Espírito Santo te deu um dom? Foi para tu botar na moitinha? Porque, não sei se você lembra, Jesus já deixou uma parábola para a gente saber que não foi para isso. Naquela parábola dos talentos. Aquele que ele deu um dom, e ele disse assim: eu vou nada, isso é tão ruim, esse meu patrão, chega, ele vai cobrar tanto de mim que é melhor eu enterrar. Esse deu errado para ele. Quando o patrão voltou, que ele veio com essa conversa mole de crente. Mas é porque eu estava com medo, e o senhor ia cobrar muito de mim, eu preferi ficar na moitinha. Né? Ele disse assim: olhe, seu triste, não foi minha versão, né? Servo mau, né? Você vai se embora agora. Esse se embora, vocês sabem para onde é, né? Então, há uma expectativa do céu de que você flua no dom. Imagina um pai dar um presente ao filho e o filho dizer assim: obrigada, gostei muito. Deixa eu... Vai dizer: rapaz, eu te dei isso com tanto carinho para tu usar, para tu aproveitar, para tu usufruir, tu faz isso. Você já pensou que você pode estar fazendo isso com o dom? E a Bíblia nos diz que não despreze o dom que há em ti. Então, meu irmão, essa aqui não é simplesmente uma aula para te trazer informação, mas é também, primeiro, para te trazer arrependimento. Se você está desprezando porque você está sendo covarde, preste atenção. A Bíblia nos diz, e a gente leu esse texto hoje, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Tá certo? Mas o espírito que Ele nos deu foi um espírito de ousadia. Então, deixe sua reputação de lado, se o seu medo é por causa da sua reputação ou por causa da sua incredulidade, e comece a se mover nisso. E essa palavra também fala para mim, não é só para você. É para que a gente saia desse lugar de acomodação. Por quê? Você sabe por que a igreja não causa tanto impacto no mundo? Porque a gente está enterrando os dons. Porque o nosso evangelho é muito de palavra e de pouco poder. Imagina, a gente está inserido, vamos pensar no nosso contexto aqui, numa comunidade em que muitas pessoas se envolvem com o reino das trevas.
Muitas pessoas aqui se envolvem com o reino das trevas. E eles estão acostumados ao pai lá de chiqueiro deles dizer assim, ó, vou fazer um trabalho para fulano morrer, fulano morre. Vou fazer isso e as coisas acontecem. E você prega um evangelho que é só palavra, mas não tem poder. E por que não tem poder? Porque o dom está enterrado. Porque não tem coisa, você que é crente, você sabe como é extraordinário alguém se levantar na sua vida e falar coisas que somente você e Deus sabem. Como isso causa um impacto na sua vida. Porque quando isso aconteceu comigo a primeira vez, eu fiquei abestalhada. Eu no meio da rua, chorando. Jesus, meu Deus, como é que essa mulher disse tudo da minha vida? Enfim. E eu já era crente. Imagina tu chegar para um não crente com esse evangelho de poder, que fala da vida dele, que derrama cura, e que não tem como a pessoa não ver Jesus. Então, não é somente... Paulo diz assim, olha, a gente não chegou somente com o evangelho para vocês de palavra, mas com o evangelho de poder. Então, que a gente nessa noite se arrependa. Se arrependa por estar enterrando o dom, por medo, por incredulidade, por reputação, porque qualquer que seja o motivo. E comece a, de fato, colocar em prática, buscar com zelo os melhores dons, que são aqueles que Deus tem ativado dentro de você, para que o evangelho possa ser visto. Pode falar, Júnior. Exatamente. Então, Deus, ele opera em nós o querer e o realizar. Ele começa a colocar o desejo no seu coração. Rapaz, eu quero me mover nisso. Aí você começa a pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Deus opera também o realizar, não é só o querer. Então, ele não somente vai colocar o desejo no coração de Betânia de orar pelos enfermos, deixar a Betânia na enrascada, no estreito, sozinha. Não vai fazer. Ele quer usar você. E isso, minha gente, preste atenção. Deus não vai dar o segundo passo até que você cumpra o primeiro. Se ele começou a te dar uma suspeita profética e você não lhe fala, Senhor, que teu servo ouve, ele não vai falar. Ele está te provocando. Quando você começar a sentir rebuliço dentro de você, não é uma coisa não, minha gente. É o Espírito falando. Atenda. Seja sensível à sua voz. Sabe, depois que Tiago faz aquele movimento, Tiago, Lene, Micael no culto, está todo mundo molinho, chorando. Essa é a hora boa para tu começar a dizer, fala, Senhor. Porque a gente está sensível. Aí tu olha, Magal, eu quero te dizer uma coisa no final do culto, porque tu estava ali, ó, ouvindo Deus falar contigo. Sabe por quê? Porque os crentes é um povo bonito, que vem para a igreja, Deus, fala comigo. A gente vem na expectativa da gente receber uma palavra. Você tem que vir na expectativa de ser usado por Deus na vida de alguém. Comece a vir com essa expectativa. Deus, olha, se o Senhor quiser me usar hoje, no dom que o Senhor me deu, eu estou aqui. Vamos ver como é que o culto vai ser diferente agora? Entendeu? Quando você começar a se motivar para ser instrumento, não somente para receber. Uns crentes tudo gordo. Só de receber palavra, porque Deus fala comigo, eu quero falar mais. Eu não tô, vocês já estão se acusando aí. Eu não estou falando das comidas. Falando das comidas do céu. Então, observa. Você precisa vir com essa expectativa de ser alguém que vai ser usado por Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, né? Para despejar, como diz Lene, né? Despejar na vida das pessoas o dom que Deus te deu, que é para serviço do outro. Então, meu irmão, se arrependa em nome de Jesus. E comece a pedir ao Senhor, me usa, fala comigo, eu estou sensível, eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Fica de pé aí no seu lugar, para a gente orar. E até quarta a gente vai chegar essa palavra escrita aí para vocês, até porque vocês têm atividades para realizarem, né? Então vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o Senhor da igreja. E o Senhor, através do seu Espírito, tem nos dado dons. Senhor, cada um de nós aqui recebeu isso como presente do Senhor. Ó Deus, eu quero clamar nessa noite por aqueles, Pai, que ainda não têm discernimento, conhecimento do dom que o Senhor tem derramado em suas vidas. Eu quero te pedir que no coração deles haja um desejo, uma busca, um interesse, Pai,
para cooperar com o teu Espírito Santo. Ó Senhor, vai falando ao coração de cada um de nós. Nós queremos nos arrepender, Senhor, pelas vezes que nós temos sido somente motivados por receber da parte do Senhor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Nos auxilia nisso, Pai. Nós quebramos as resistências ao Teu Espírito, Pai. Nos arrependemos pelas vezes que resistimos ao Espírito. Mas nós estamos dizendo aqui nessa noite que nós queremos começar de novo. Nós queremos ouvir Tua voz, sermos sensíveis à Tua voz e operarmos no dom que Teu Espírito nos deu. Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, que a gente não deve desprezar o dom que há em nós. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver esse dom. A gente não quer somente ser uma igreja que se move somente na palavra, mas a gente quer se mover na palavra e no poder do Teu Espírito. Pai, porque, de fato, a manifestação dos dons glorifica o nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos que o mundo creia nisso, Pai. Especialmente porque a gente se ama, porque o amor, Senhor, é que baseia, é que motiva a operação dos dons. E quando a gente é motivado e usado pelo amor, Senhor, de fato o Teu nome é glorificado. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter compaixão daqueles que estão enfermos e assim sermos usados na cura. Nos ajuda, Senhor, a ter compaixão daqueles que estão angustiados e assim sermos usados em palavras de conhecimento, de sabedoria, de profecia. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a sermos as pessoas que operarão milagres, ó Pai, naquilo onde a medicina já disse não tem jeito, mas o Senhor deu dons à Tua igreja de operação de milagres. Nós queremos nos mover nesses dons, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a gente não se acovarde, que a gente não pense na nossa reputação, Senhor, mas que a gente pense em glorificar o nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te bendizemos e te pedimos, continua conosco, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.